Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast, aqui das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Itabuna, com o pastor presidente Carlito Machado Fiel. E para a gente é um privilégio poder contar com a sua participação nesta aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que está sensacional. Vamos ensinar, estudar a lição de número 7, que traz por título Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Já quero agradecer também a nossa diretoria por sempre estar nos apoiando. Mas hoje tem um professor aqui que esse tem bagagem, viu? Esse sabe ensinar. Está conosco e pra gente é uma honra. Pablo, ele que é um homem forte lá do Sarinha. Seja bem-vindo, Pablo. Tudo bem? Tudo bem, pastor Giovanni, a paz do Senhor. Eu gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui participando do EBDcast e parabenizar você e a sua equipe por esse trabalho maravilhoso que só tem a valorizar a EBD local. Eu também quero saudar o pastor Carlito Machado Fiel e também mandar um abraço especial para o meu pastor, Cláudio Honor Santana dos Reis, um homem apaixonado pela escola dominical que esteve aqui, né, também dando aula para a gente. E foi uma bênção, viu? Ele ministrou a lição de número 6. Está sendo uma bênção e que Deus continue abençoando o nosso vice-presidente do campo, pastor Cláudio Honor, assim também como toda a diretoria. Mas quero saber o seguinte, e você está nos assistindo da onde? Qual é o nome do seu estado, da sua cidade, da sua igreja? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, que eu gosto de estar respondendo a todos. Mas chegou a hora, viu? Chegou a hora, o momento mais esperado, que está conosco aqui, Pablo, vai estar ministrando a aula. Mas veja só, a temática da lição 7, ela é bastante curiosa, que vai tratar de um tema que mexe com muitos outros temas importantes da educação cristã, principalmente para nós que somos cristãos, que é a ressurreição. Só que o título é Eu Sou a Ressurreição e a Vida. E aí, Pablo, como é que explica esse ponto? Essa é uma frase de Jesus, e quando ele disse Eu sou a ressurreição e a vida, ele estava lançando luz sobre a doutrina da ressurreição e chamando uma responsabilidade muito grande para si diante daquela situação que se apresentava naquele momento. Então Jesus não foge de responsabilidade não, Pablo? Rapaz, Jesus não tem medo não, Tem medo não. Ele falava mesmo para o povo ouvir e aprender. Falava mesmo. Jesus é aquele professor, né, que gosta de falar e ser entendido. Com certeza. Ele gosta que as pessoas estejam compreendendo, viu? Mas vamos lá, dando seguimento, nosso textuário, fica à vontade. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou isso para Marta. Quando Marta, ao encontrar Jesus, ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, Jesus, ele chamou essa responsabilidade para si. Foi uma forma dele tentar acalmar o coração de Marta naquele momento. E essa é uma frase importante, porque até então não se conhecia ainda essa doutrina da ressurreição para os judeus, ainda era algo muito novo que não tinha ainda sido lançado luz, que foi o que Jesus veio inaugurar. Então Jesus vai aproveitar ali uma história, um fato ocorrido, uma situação ocorrida, para trazer também ensinamento. Jesus sabe aproveitar as oportunidades, né? Sim. Jesus vai ali realizar uma cura, um milagre, e já aproveita e traz uma grande revelação, como o senhor diz, com relação à ressurreição, que é um ponto polêmico. Muitas religiões trabalham essa questão da ressurreição, eu creio que depois vamos estar trabalhando também essa temática, mas é importante deixar bastante claro que todo aquele que morreu em Cristo está tranquilo, menino. Fica tranquilo, quem morreu em Cristo está tranquilo. Verdade prática? Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Como o pastor acabou de colocar, as religiões elas tendem a dar uma resposta para o homem pós-vida. E Jesus, ele mostra que, e ele revela, e na prática, que aquele que está nele há de ressuscitar. A morte não é o final. E além de ressuscitar, vai ter um corpo glorioso como o dele. Isso é uma mensagem muito maravilhosa. Veja só, e a nossa verdade prática? A verdade prática diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Como o pastor colocara, as religiões elas tendem a dar uma resposta pós-vida.
que vai acontecer após a morte. Então, toda religião ela tem a sua teoria. E Jesus ele veio justamente mostrar para o homem que a morte, para aquele que está em Cristo, não é o fim. A morte não é o fim da história. Nós haveremos de ressuscitar com Ele, como Ele, e além de ressuscitar, o faremos em um corpo glorioso, assim como o dele. Então, essa é uma mensagem muito maravilhosa. É sensacional entendermos que quem está em Cristo está tranquilo. Se você está vivo em Cristo, fica tranquilo. Mas se vier a morrer, fica tranquilo também, porque vai ter a ressurreição. Assim como ele ressuscitou, os que morrerem em Cristo também vão ressuscitar. Eu falo assim, sabe por quê? Porque eu creio que eu faço parte da geração do arrebatamento, que nós não vamos conhecer a morte. Quem crê? Amém. O verdadeiro crente, ele não teme a morte. O verdadeiro crente, ele sabe o que espera por ele, né? Então, ele tem essa segurança. Se você que está em casa quiser nos acompanhar, por gentileza, a nossa leitura bíblica está no livro de João, capítulo de número 11, tá bom? A seguir. Introdução. Vamos agora, o caldo vai engrossar, viu? Agora que chegou o momento, nós estamos apertando o juízo, entendendo, compreendendo a palavra do Senhor Jesus. E com relação à introdução, Pablo, fique à vontade. Pronto. O que vamos tratar nessa lição primeiramente, o encontro de Jesus com Marta, né? Existe uma revelação ali muito interessante, muito importante, a forma como Jesus se revelou para Marta, a forma como ele recepcionou Marta. Depois nós vamos falar sobre o propósito do milagre. Jesus já tinha mandado um recado para Marta, né? Que aquela morte, aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então, havia um propósito nesse grande milagre que foi efetuado por Jesus. E, por fim, nós vamos examinar a doutrina da ressurreição dos mortos, que, como falamos, Jesus estava aí lançando luz sobre algo que não havia ficado muito claro no decorrer do Antigo Testamento. Agora, né, essa situação, essa história de Lázaro e Marta e Maria é difícil, viu? Algo muito complicado, a morte, a doença, na verdade, né? E quem aqui nunca passou por esse momento, né? Da doença, até mesmo da perda de um parente, o desespero, principalmente naquela situação, né? Que Lázaro era o provedor da casa. Imagine só a preocupação que ficou ali, Marta, Maria, devido à ausência dele. Mas, no entanto, quem tem Jesus sabe o que fazer muito bem, verdade. Sai bater na porta. Propósito verdade. De Jesus. O recebimento da notícia sobre Lázaro, né? Jesus realizou diversos milagres. E João ele faz questão de evidenciar os milagres, ele enumera os milagres em relação à revelação de Jesus como o Cristo. Jesus se revelando como o Cristo. Esse último milagre que Jesus realizou, ele já falara, né? É para a glória de Deus. E foi um plano de fundo. Depois desse milagre, os fariseus, os saduceus, a elite religiosa de Jerusalém resolveu, agora sim, nós temos que dar um fim a essa história. Mudou então, após esse milagre, que é algo diferente, hein? Sim. Porque morrer, ressuscitar, né? Ficar doente e ser curado, já é algo difícil. É difícil. E você morrer, e não somente morrer, depois de 4 dias... Isso é praticamente impossível de entender. Até você vendo, é difícil você crer. Você, a pessoa morreu, foi no funeral, enterrou o rapaz lá, deixou o rapaz no cemitério. E depois de 4 dias, está na sua casa, comendo aquele churrasco, faz aquele convite. É difícil. Mas quem está em Cristo crê nas coisas impossíveis. Concorda comigo? Concordo, sim. O interessante é quando Jesus recebeu a notícia, né? Jesus recebeu a notícia... se o mensageiro veio, ele voltou, né? E Jesus mandou, esse recado foi para ele, que está no versículo 4, né? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Alguns dizem que Jesus esperou a morte de Lázaro, mas se nós formos fazer aqui uma conta, a gente percebe que quando o mensageiro chegou,
é muito capaz de que Lázaro já estivesse se despedindo da vida. Porque Jesus estava em Betânia, além do Jordão. Curiosamente, a cidade também chamava-se Betânia, porque era o local onde João batizava. Está lá no capítulo 1, versículo 28, é o local onde João estava batizando. E os estudiosos, eles dizem que são cerca de 30 quilômetros. Então, esse mensageiro demorou cerca de um dia para chegar onde Jesus estava. Jesus ouviu a mensagem, se demorou 2 dias e, no dia seguinte, encaminhou-se. E, ao chegar lá, já tinha 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Né? O costume dos judeus era enterrar no mesmo dia da morte. E Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, já havia ressuscitado a filha de Jairo, mas o caso de Lázaro é diferente, porque Lázaro já estava há 4 dias sepultado. Então foi algo totalmente novo. E quando a gente vê como os judeus recepcionaram essa notícia, e ela vai até outros capítulos da Bíblia, inclusive as pessoas que esperavam Jesus no domingo de Ramos, elas estavam ali justamente por causa do milagre de Lázaro. E elas estavam também pregando, dizendo para as outras pessoas sobre o milagre sobre Lázaro. Né? Então, esse foi o plano de fundo. Agora as pessoas estão querendo saber o seguinte, viu? E por que, né, diante da doença, né, de Lázaro, nessa situação que ele passou, porque as irmãs mandam comunicar a Jesus? Tem importância? Precisa? Tudo tem que falar com Jesus? Precisa falar com Jesus tudo mesmo? Diga aí, por gentileza. É verdade. Quando o calo aperta, a gente sabe aonde... Essa é a diferença do crente, né? Quando o calo aperta, a gente sabe na porta de quem nós vamos bater. E nos revelado, João nos revela que Jesus tinha um apreço especial por essa família, né? Jesus amava essa família. É tanto que o recado, né? Os judeus não são muito diretos, né? O povo oriental ele não é muito direto ao fazer um pedido. Então, o próprio recado que chegou a Jesus foi: olha, aquele a quem tu amas está doente. Então, essa era a forma delas pedirem a Jesus uma intervenção. E assim elas esperavam, né? Dado o carinho que Jesus tinha, a proximidade que Jesus tinha com essa família. Agora o senhor falou um ponto forte aí. Então, a pessoa que está doente, Jesus ama? Então, a pessoa a quem Jesus ama pode ficar doente, é? Pode. Estar próximo de Deus não significa que nós não haveremos de passar por lutas, que nós não haveremos de passar por provações. Não significa. As lutas, as dificuldades, não significa que Deus não está olhando para nós, que o Senhor não se importa conosco. Nós temos nós sempre olhamos e achamos que um problema difícil ele é o final da história, ele é o final do quadro, mas ele é apenas uma peça na grande história da nossa vida. Se essa adversidade não tivesse acontecido com Lázaro e sua família, o povo não tinha visto esse milagre. Não tinha visto milagre. As pessoas querem ver milagre, as pessoas querem ter vitória, as pessoas querem ter sucesso, mas não sabem. Para que isso possa acontecer, é necessário passar por luta, por adversidade. Agora, diante de tudo isso, Jesus se revela trazendo cura, libertação, transformação, porque Ele é Deus. Este é o grande propósito do Evangelho de João, para transmitir para todos que Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele não é um Deus, Ele é Deus no poder, na essência, e a Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Mas quero saber de você, e aí, concorda conosco? Entendeu que mesmo você sendo fiel, mesmo você cultuando o Senhor, você pode passar por luta, por adversidade, por doenças? Agora fica tranquilo, manda um recado para Jesus, conversa com Jesus, dobra seu joelho, porque Deus ele vai estar se revelando e trazendo aquilo que a tua alma necessita. Não é isso? É verdade. Desapontamento de Maria e Marta. Agora, né? Vamos entender agora o contexto aqui. Lázaro fica doente, suas irmãs ficam desesperadas devido à situação por ele ser o provedor da casa. Existia essa dependência, essa necessidade. E imediatamente, ela logo pensa, tem um jeito, vamos mandar recado para Jesus. Só que Jesus não está aqui com a gente, não está aqui do nosso lado, tem que mandar um recado. Manda um recado até Jesus Cristo, para que ele pudesse retornar. E Jesus,
como ficou Jesus naquele momento ali? Vamos fazer aquela conjectura? Como ficou Jesus naquele momento que recebeu essa notícia, já que ele amava Lázaro e era amado também por Lázaro? Jesus, ao receber, Jesus entendeu o propósito daquela doença. Jesus entendeu, mandou o recado para Marta, e ele ainda se demorou e ele ainda falou para os discípulos: olha, Lázaro morreu, e eu estou feliz de que eu não estivesse lá, porque através dessa morte, através daquela morte, Deus seria revelado, né? Aquela morte era para a glória de Deus, então através daquela morte Deus seria revelado. Através daquela morte, os discípulos seriam ensinados, teriam uma lição muito importante, os judeus também aprenderiam algo muito importante, e também Marta, Maria e Lázaro passaria por algo extraordinário. Inclusive, Lázaro virou celebridade depois disso, né? Eu disse, mesmo você vendo, é difícil acreditar. Né? Você vendo, presenciando lá, o que aconteceu, qual foi o milagre, como é que... Imagine só essa notícia correndo lá em Jerusalém, como ficou o povo, a curiosidade que ficou, como foi isso, saber a notícia. Lázaro, toda hora, se fosse hoje, Lázaro estaria em todo o podcast. Verdade. O Brasil todo o podcast, Lázaro estaria assim. Mel, convidaria logo para o nosso EAD aqui, Papo da EAD, para estar fazendo aquela palestra, aquela conversa, como aconteceu, o que mudou, o que é que tem após a morte. Eita, calma. Para o nosso primeiro tópico, o terceiro item, o tempo divino. O que nós podemos falar com relação a isso? Existe o tempo certo de Deus agir, de Deus falar, de Deus realizar o milagre, ou é no nosso tempo? Na visão de Marta, Maria e também dos seus amigos, Jesus teria que ter entrado com providência tão logo recebesse a notícia. E nós temos exemplos, né? Quando Jesus curou a filha do oficial, foi de longe. Jesus falou: pode ir, que seu filho está bom, está curado. Jesus não precisava estar presente. Mas Deus tem um propósito em tudo isso, né? Havia um propósito por trás. E como Jesus falara, né, o propósito era revelar a glória de Deus. Não seria apenas a situação das pessoas darem glória a Deus, mas de revelar o poder de Deus sobre Jesus Cristo. O poder de Deus sobre Jesus. Jesus não queria ser reconhecido apenas como um curandeiro, que era essa imagem que as pessoas tinham dele. Quando viram Jesus chegando, ele poderia estar aqui antes. Por quê? Jesus, para eles, era ainda... Olha a visão que eles tinham. Jesus tinha operado tantos milagres, mas a visão deles ainda era uma visão muito limitada de Jesus. Jesus não era apenas um curandeiro. Então, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Então, através daquele milagre, no tempo de Deus, por isso que demorou-se os 4 dias, porque dizia-se ter uma crença entre os judeus que até 3 dias o corpo poderia estar ali, né? O espírito estava ali rondando o corpo, e poderia dizer que não, ele não tinha morrido de fato. Mas quando aconteceu, no tempo de Deus, não deixou nenhuma dúvida. Por mais que esse era um milagre que os fariseus eles não conseguiam contrapor. Eles não tinham uma outra explicação. A gente observa que Marta falou para Jesus: olha, já cheira mal. Ou seja, o corpo já havia entrado em estado de decomposição. Então, isso nunca na história, nunca tinha acontecido. Em todos os milagres de ressurreição na Bíblia, você nunca viu isso. Então, isso mostra o poder que Jesus tem sobre a vida e sobre a morte. Então, é interessante percebermos que Jesus ele tem um tempo, aliás, Deus ele tem um tempo de agir, de falar, de operar. E, na maioria das vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. É dito até na teologia, né, que nós estamos aqui no nosso tempo cronos. O nosso tempo é cronos, limitado, horário para terminar, para começar as coisas, é o nosso tempo cronos. Mas existe também o tempo de Deus, que é chamado tempo oportuno, que no grego é kairos. Então, o tempo que Deus vai agir em nosso tempo é no kairos dele, é no tempo dele, na forma dele, quando ele vai agir. Então, Deus não age de acordo com as nossas intenções, com os nossos projetos, não. Ele vai agir no tempo necessário para que o milagre aconteça. O importante é o quê? É o milagre. Agora, o milagre vai vir no dia que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. E a gente, pastor, faz o quê nesse momento? Adora,
ora, serve, e Deus vai fazendo milagre. É uma bênção, viu? Uma bênção. O senhor agora apertou o juízo de gente aí, viu? Porque tem pessoas que, se pudesse, eu já vi até crente dizendo aí, viu? Mas que sorte desse povo que diz que colocou Jesus contra a parede. Se Jesus não me dá, eu vou sair da igreja, vou deixar de servir. Jesus tem que fazer até segunda-feira. Tá certo esse negócio? Não, a palavra do Senhor fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a gente pode até entender o começo da história, mas a gente não sabe o final. Agora, o desespero, hein? O desespero não é brincadeira, não. Numa situação daquela, e veja, né, que iniciaram até bem as moças, né? As nossas irmãs, Maria, Marta, até bem, mandou avisar Jesus. Agora, quando Jesus ponto, que é o nosso segundo tópico, né? Sim. O encontro de Marta com Jesus, vai ser exatamente o que vai estar mostrando que a fé parece que diminuiu. As aflições, as lutas. Quando ficou doente, tem solução. Manda chamar Jesus que ele vai vir resolver. Quando Jesus chegou, sabe por que não chegou no dia que ela queria? Não chegou antes da morte de Lázaro, agora parece que a fé diminuiu. É assim mesmo, Paulo? O que você pode falar? O encontro de Marta com Jesus? Então, é muito interessante isso que o senhor falou, né? Quando Marta, ela soube das notícias que Jesus tinha chegado, ela foi encontrar Jesus e foi o que ela disse, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Do ponto de vista de Marta, que nunca tinha visto aquele milagre, realmente não tinha mais esperança. A esperança dela, ela viu Jesus curar, então ela tinha esperança de que Jesus poderia curar o seu irmão, mas ela ainda não tinha visto Jesus ressuscitar alguém com tantos dias de sepultado. Então ela não esperava, não passava pela mente dela. Por mais que ela entendesse que todas as coisas eram possíveis ao Senhor, ela não imaginou como Deus iria dar solução para aquele caso. E a mesma coisa somos nós. Às vezes nós estamos diante de uma situação em que a gente precisa de uma intervenção divina, a gente sabe que do jeito que está, a gente não vai sobreviver, mas a gente não sabe como o Senhor vai agir, né? Como o Senhor vai agir. E o Senhor é criativo, o Senhor é rico, né? O Senhor age de diversas formas e Ele sempre nos surpreende. Agora, né? Vamos apertar agora o juiz aqui agora. Vamos apertar o juiz. O senhor acha, e quando Marta e Maria, né, viram Jesus, será que ficaram felizes? Será que ficaram tristes? Ou decepcionadas? O que o senhor acha nesse momento, né? Tá lá, mandou chamar, antes de morrer mandou chamar. Jesus não foi. Aí passa 4 dias. Aí retorna Jesus agora, depois de 4 dias. Aí muitas pessoas, fazer o que lá, pelo amor de Deus? Já morreu o homem, já está enterrado, já tem 4 dias aqui. Como deve ter ficado Marta aqui quando viu Jesus, depois de 4 dias? Não me ouviu, não atendeu minha oração. Será que falou assim? O que o senhor pode falar com relação a isso? Fica aquele sentimento de si, né? Se o Senhor estivesse aqui, se acontecesse de uma forma diferente, se o Senhor tivesse chegado a tempo. Então, às vezes nós passamos por isso, né? Situações ao qual nós não temos nenhum controle e fica aquela sensação de que nós perdemos algo. Até por não ter controle, nós perdemos algo. Que a oportunidade passou, que ela não vai voltar mais, que não existe mais jeito. Mesmo só a presença de Jesus, existia um consolo da morte, mas existia o sentimento, né? A oportunidade passou, não tem mais jeito. Se o Senhor estivesse aqui, então isso era o que estava no coração delas. A vivência que estava tendo, né? Então você que está agora nos assistindo, olha, tira esse negócio de si. Se Deus... Não. Coloque na mão do Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Tira esse negócio de si, não. Quando Jesus chega, ele chega para resolver, mas do jeito dele, da forma dele e quando ele quer. Mais importante que não é que ele resolva. Você não chamou Jesus para que ele possa resolver, seja com um dia, com 2, com 3, com 4. O importante é que quando ele chega no ambiente, é para trazer solução, é para estar abençoando. Assim também, como Deus vai estar te abençoando aí, você na sua casa, que está agora lavando sua roupa, lavando seu prato, dirigindo, não sei onde você está, mas tira esse negócio de si. Quando Jesus chega, ele chega para trazer a solução. Eu creio assim. Vejamos, nosso segundo tópico. Quando Lázaro ressuscitará? Boa esta pergunta. Fica à vontade. Pois é. Jesus fala para Marta, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?
Foi a pergunta dele para Marta. A gente entende que Marta, ela acreditava, ela cria na doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição. Então ela falou, eu creio, ele vai ressurgir no último dia, né? Eu vou vê-lo ainda. Mas Jesus estava trazendo a situação para aquele momento. Enquanto Marta, ela cria, os fariseus também criam, na ressurreição no último dia, e Marta, e os amigos de Jesus falaram, olha, se ele gostasse tanto assim, ele gostava tanto, e por que ele não evitou que isso acontecesse? Então, os amigos olharam para o passado. Marta olhou para o futuro, uma esperança futura. Os amigos olharam para o passado. Mas Jesus estava trazendo aquela realidade para o presente. Né? Isso faz toda a diferença. A ressurreição seria naquele momento, no momento presente, e ninguém esperava por isso. Era ação imediata. É aquele milagre que acontece no dia, na hora. E é interessante nós percebemos aqui, né, que existe um pouquinho de propósito diferente. Ali estava a família, né, triste, chorando, né, ainda se lamentando devido à morte de Lázaro. Aí chega Jesus agora, com a outra perspectiva, com a outra visão, com outro propósito, aproveitando essa oportunidade de falar acerca da ressurreição, que é um ponto importante para o cristianismo, é um ponto muito importante a ressurreição para o cristianismo. Então ali existem dois propósitos diferentes. Talvez Marta e Maria conversando lá, se lamentando, se tivesse aqui, teria sido diferente, e o senhor poderia chegar mais cedo, o senhor poderia ter feito alguma coisa. Aí chega Jesus sereno, sabe, aquele desespero num lar, desespero na casa, aí chega Jesus agora sereno, porque ele tinha a solução. Mas antes dele trazer a solução, ele quer trazer uma verdade absoluta. Ele quer trazer uma verdade absoluta para que possa ficar entendido para todos, para que nós possamos compreender a sua vontade. Então, vejamos. Promessa de vida. O que nós podemos falar? Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então, Jesus estava ali, a partir daquele milagre, através daquele milagre, provando para todos que ele tinha autoridade sobre a vida. Se você for olhar o contexto do judeu da época, grandes homens da história haviam sucumbido diante da morte. A gente pode voltar a um dos grandes imperadores da história, né? Não houve maior do que ele, Nabucodonosor, sucumbiu na morte. Se voltar a um tempo, Alexandre o Grande, que dominou da Macedônia até a Índia, inclusive foi muito rápido e ainda novo, sucumbiu à morte. A maior autoridade entre os judeus chamava-se Moisés. A Bíblia fala que nunca se levantou um profeta como Moisés. E Moisés também sucumbiu à morte. E agora, o Filho do Homem estava diante deles e dizendo que tinha poder sobre a morte, sobre a vida, sobre o corpo humano, poder de curar, não só o poder de curar o corpo vivo, mas de um corpo que estava em decomposição voltar ao seu estado normal. Então, Jesus tinha o poder, e isso foi muito surpreendente para os judeus. Então, os judeus, na verdade, a humanidade conhece a morte. Sabe que é uma tendência, todo ser humano vai experimentar a morte na sua lógica, né? Mas, no entanto, Cristo conhece a vida. Enquanto a humanidade, enquanto a civilização conhece a morte, Cristo conhece a vida. Ali Marta está olhando para a morte, Maria está olhando para a morte, todo mundo olhando para a morte, morreu, acabou. Aí chega Jesus agora, deixando claro que ele é a vida. Que mesmo que ali Lázaro, que estava morto, iria ressuscitar, porque estava dentro de um projeto de Deus. É isso que nós vamos entender. Deus, ele tem o seu projeto. Deus, ele tem o seu querer. E a sua verdade, o seu querer, a sua vontade, acaba acontecendo no tempo dele. É o que vai acontecer nessa história aqui agora. E Lázaro ressuscitou mesmo, o que falar? Moço, Lázaro ressuscitou. Isso despertou a ira dos fariseus, né? A ira dos líderes religiosos. Foi algo tão tremendo, porque diante de tantos milagres, eles já tinham entendido. Jesus já teve que sair de Jerusalém porque tinha curado aquele cego de nascença, né? Por isso que Jesus estava tão longe quando Lázaro morreu. E Jesus voltou ao cenário, voltou a Betânia, e diante da notícia, alguns se alegraram. Lázaro ressuscitou, mas alguns foram para Jerusalém contar aos líderes religiosos da época.
E isso despertou, né? Lázaro era uma prova viva, eficaz, inegável do poder de Jesus. Se Jesus tinha tanto poder, então Jesus tinha vindo de Deus. E isso eles não estavam dispostos a aceitar. Então, as pessoas vieram de longe para ver Lázaro, para ouvir a história de Lázaro. Estávamos próximo à Páscoa, então as pessoas começavam a voltar. Betânia era uma cidade próxima a Jerusalém, e as pessoas passavam por lá e ouviam a história e queriam ver. Então, Lázaro virou, como a gente já falou aqui, virou celebridade. Então, é tanto que os judeus intentaram matar Lázaro. Então, Lázaro passou a correr risco de vida porque ele era uma prova inconteste do poder de Deus sobre Jesus Cristo. Então, Lázaro ressuscitou. Agora, por que Jesus mandou chamar Lázaro pelo nome? Por que Jesus mandou chamar Lázaro pelo nome? Diga aí, por gentileza, traz uma revelação aí. Por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Por quê? Tem um estudioso que ele diz que se Jesus falasse morto vem para fora, o cemitério inteiro ia ressuscitar. Jesus, ele sabe trabalhar. Tá vendo aí, Pablo? Trouxe uma revelação aqui. Anote aí, ó. Ele que disse, viu? Jesus Cristo, ele chamou Lázaro pelo nome, porque se falasse os mortos, meu irmão, ia sair tanto morto, tanta ressurreição, menino. Jesus, ele sabe trabalhar muito bem e conhece o nome de cada um. E sabe qual é o projeto de Deus na vida de cada um. Agora, vamos para a parte principal, que o nosso comentarista, ele vai trazer aqui à luz a história de Lázaro, para trazer esse ensinamento para nós, esse tempo tão oportuno, com relação à ressurreição e a nossa doutrina bíblica, que fala acerca da ressurreição, que é o nosso terceiro tópico. As doutrinas bíblicas da ressurreição do corpo. O que falar com relação a isso? O que é que nós acreditamos? O que é que nós cremos? O que é que nós ensinamos? No Antigo Testamento, não está tão claro, não foi revelado com profundidade essa doutrina da ressurreição. O que muitos tinham era Salmos ou Eclesiastes falando sobre a morte. Mas eles ainda não era algo que era do conhecimento dos judeus, a questão da ressurreição do corpo. Então foi algo que Jesus trouxe, e Jesus tanto ressuscitou mortos, como Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Então essa a gente pode chamar de uma doutrina nova, neotestamentária, porque ela foi tratada de uma forma muito profunda no Novo Testamento. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, pregou para a grande multidão, ele falava: o Jesus a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou. Então, Pedro fala, Paulo fala muito, de uma forma muito contundente sobre a ressurreição de Jesus. E Paulo ainda diz: olha, se a gente espera de Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis homens da terra. Por quê? Porque o crente, ele tem uma esperança nova. Ele tem a esperança da ressurreição do seu corpo. Nós haveremos de morrer? Alguns acreditam que sim. O pastor Giovanni já aguarda o arrebatamento, né? Mas a morte é o resultado do pecado. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é inescapável. Esse é o destino final de todos os homens, por mais que os homens não aceitem, né? Mas a própria palavra do Senhor diz que Deus implantou no coração do homem a eternidade. Então o homem não aceita, mas esse é o destino de todos os homens. Mas existe uma esperança. Jesus veio inaugurar. Jesus, pela sua misericórdia, pagou o preço do nosso pecado, né? E pela sua graça conquistou a vida eterna para o homem. Até porque, né, no Antigo Testamento, né, quem teria autoridade para falar sobre a ressurreição? Algo desconhecido. Então, Deus espera a vinda de Cristo. Jesus aproveita a oportunidade que já estava aqui e vai trazer luz, né? Essa grande revelação com relação à ressurreição é algo muito forte para o cristianismo. A ressurreição faz parte das nossas doutrinas bíblicas, que nós não podemos deixar de ensinar, de falar, porque a verdade foi falada por Jesus, ensinada pelos apóstolos, e nós estamos aqui nessa expectativa, nessa vivência. Agora, nosso segundo tópico, da morte para a vida. Da morte para a vida. A gente observa ainda, pastor,
que o cristianismo ele está fundamentado na ressurreição de Jesus. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje discutindo. O cristianismo não teria aí seus 2000 anos de história. Então, e os discípulos não morreriam por alguém que não estivesse presente. Ok? A gente observa que Gamaliel falou, olha, apareceu tantos dizendo ser o Cristo, e eles morreram e os seus movimentos acabaram. Eles morreram, o movimento acabou. E aí Gamaliel fala ali perante o Sinédrio, olha, se esse movimento for de Deus, a gente não vai conseguir. Não se preocupe, se não for de Deus, vai acabar por si só. Mas Jesus de fato ressuscitou, as pessoas viram Jesus e testemunharam acerca dele, e por isso, né, o cristianismo continuou tão fortemente. O cristianismo ganhou o mundo em sua época, justamente porque Jesus ele tem o poder de trazer o homem da morte para a vida. Nós estamos condenados ao pecado. Não há resposta, não há outra solução. Mas Jesus é aquele que nos traz para a vida e nos livra da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Então a morte não é o fim. Por isso nosso terceiro tópico aqui, terceiro item, uma viva esperança. Fica à vontade. Tem um texto, né, que diz o seguinte, né? Ele sentiu compaixão, chorou, manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte, né? Por que Jesus chorou? Jesus chorou porque ele viu que o estrago que o pecado trazia para a humanidade, a separação, a morte, ele sentiu essa dor como homem. Mas ele tem a solução para todos os homens. Eu já vi pessoas, eu já testemunhei pessoas em desespero de morte porque não tinham uma esperança. Estava diante da morte e não tinha esperança do que haveria de vir depois. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá essa esperança. Nós temos essa segurança. Podemos enfrentar a morte, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos a segurança de que a morte não é o fim. A morte ela pode ser o começo da nova vida. Ela não é o fim. A nossa história ela não acaba com a morte. Ao contrário, essa é a esperança do cristão. É por isso que tantos, no decorrer da história, tantos entregaram suas vidas. Tantos não tiveram por ganho a sua própria vida. Não tiveram apego à sua própria vida. Porque eles entendiam que a morte ela era apenas um estágio, uma passagem. E que o que nos espera, Jesus nos espera. E nós um dia haveremos de ressurgir com corpo glorioso, tal como aquele corpo de Jesus, ao se revelar aos discípulos, que atravessou paredes, mas que também se alimentou. Então nós haveremos de ter esse corpo glorioso. Então está todo mundo querendo saber aqui agora, viu? Está todo aumente aí, por gentileza, aumente o volume aí. Para um pouquinho aí agora, porque chegou o momento mais esperado. Quero saber o seguinte: qual a diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus? Já que os dois ressuscitaram. Mas tem alguma diferença? E qual é essa diferença da ressurreição de Lázaro para a ressurreição de Jesus? Qual a diferença? A grande diferença é que Lázaro ele voltou a morrer. Todas aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, eles voltaram a morrer. Jesus não. Jesus ressuscitou, andou aqui pela terra e subiu aos céus. E um dia ele vai voltar para nos buscar. E nós, né, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados com ele, né? Nos encontraremos nos ares com aqueles que morreram, que também serão ressuscitados em seus corpos, mas também terão seus corpos transformados e nos encontraremos lá na glória. Agora, né, tem aí a promessa, né, que o corpo que Jesus ressuscita será semelhante ao nosso? Ou nós vamos receber também o mesmo corpo de Cristo? O senhor pode falar um pouquinho, que fica aquela curiosidade, né? Jesus ressuscitou com um corpo glorioso,
Assim como ele ressuscitou todos que morreram em Cristo, tem essa promessa, tem essa esperança também de estar ressuscitando, e o corpo vai ser igualzinho de Jesus, né? Nós também seremos ressuscitados em corpos transformados, né? Em corpos gloriosos. Não estaremos mais, apesar da matéria, né? Mas teremos aí o resultado do Espírito vivificante. Então, apesar de ainda mantermos a matéria, mas será algo diferente. Será algo que não vai estar mais sujeito a doenças, não vai estar mais sujeito a dores, embora Jesus ainda tivesse em suas mãos as marcas da sua morte, as marcas do seu sufrágio. Nós também teremos corpos gloriosos, assim como o de Jesus. Agora, todo mundo quer saber, olha, EBDcast, todo mundo quer saber quando é que vai acontecer essa ressurreição. Marca aí a data aí. Pega a caneta aí, que Pablo, lá do Sarinha, da Assembleia de Itabuna, vai estar passando para vocês aqui o dia, o horário, quando é que vai acontecer essa ressurreição dos mortos. Marque direitinho a agenda aí, fale por gentileza, quando é que vai estar acontecendo? Como disse Jesus, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, somente o Pai. Até Jesus, enquanto aqui na Terra estava, ele também não foi revelado para ele também. Ele também não sabia enquanto ele estava aqui na Terra. Então, só Deus sabe. O certo é nós vivermos como se Cristo voltasse no seguinte próximo. Agora, Pablo, por gentileza, fale o que você não falou, o que faltou você falar aqui ainda na conclusão. Fica à vontade, meu filho. Essa é uma história muito maravilhosa. A gente vê como Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos e não age como nós agimos. Deus não age na urgência humana, mas Deus, ele sabe. A Bíblia fala que ele sabe o fim desde o começo. Então, por isso, ele sabe como agir, ele age da forma como ele age. Por isso, nós devemos confiar, acreditar, entregar ao Senhor. Não é fácil, porque nós estamos enxergando as lutas tão de perto, e às vezes essas lutas nos impedem de enxergar além. É por isso que nós precisamos acreditar por fé. Marta e Maria, mesmo Jesus chegando, elas não imaginavam o que Jesus poderia fazer. Elas não tinham a mínima ideia. No entanto, o Senhor surpreendeu a todos com a ressurreição de Lázaro. Por outro lado, a gente também vê na Bíblia, a gente vê a importância, né, de que João deu ao relatar esse milagre. João relatou, né? Ele selecionou, ele fez uma seleção. E esse milagre é o plano de fundo, tanto não só da revelação de Jesus, é um dos últimos milagres, não é o último, mas um dos últimos milagres, tanto na revelação de Jesus, como também ele desenhou, ele abreviou a paixão de Cristo, ele abreviou o Calvário. Diante de qualquer desespero, entregue na mão de Jesus. Até mesmo a doença, até mesmo a morte, qualquer coisa. Vamos colocar no nome de Jesus, em Cristo Jesus, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode curar, Ele pode ressuscitar. E viemos crer também que a morte não é o fim. A morte, na verdade, para o cristão é ganho. Morrer com Cristo é ganho, é vitória. Porque quem morreu com Cristo Jesus está salvo, está tranquilo, só está aguardando o momento do arrebatamento da igreja para que possa, assim, ressuscitar. Mas já estamos aqui agradecendo, já quero aqui deixar os meus agradecimentos também e parabenizar o nosso amigo Pablo, que está aqui conosco ministrando a aula. Fique à vontade para fazer suas considerações. Eu quero aqui agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, da sua equipe, e agradecer também a todos aqueles que estão nos assistindo e dizer que a escola dominical é assim, uma ferramenta muito importante para a maturidade do crente. Dizem que o crente que frequenta a escola dominical não dá trabalho a pastor, não é verdade? E nós somos assim apaixonados pela escola bíblica. Ela movimenta, ela gira, né? Em todo o país a gente vê esse movimento, essa cultura da escola bíblica dominical, e que vocês continuem nesse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo.
A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Já queremos agradecer a todos vocês que estão conectados conosco, que estão deixando aqui as suas mensagens, as suas perguntas. Nós estamos respondendo, viu? E deixa aqui, já sabe, seu nome, sua cidade, seu estado, a sua congregação, para que nós possamos mandar, assim, aquela para o Senhor todo especial. Agradecemos ao nosso pastor, à nossa diretoria pela confiança, assim também como toda a equipe que está envolvida conosco. Ao nosso amigo Pablo, muito obrigado por estar aqui conosco. Creio que vai estar retornando mais vezes para estar aqui, nos abençoando com este ensinamento. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. A paz do Senhor para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.